Só a ciência traz a verdade pra gente? Claro que não. Com certeza não, né? Não. Olha que interessante esse pensamento do Nietzsche, aquele filósofo alemão do fim do século XIX. Da metade do século XIX para frente, a gente começou a mudar de pensamento e começamos a entender que o mundo não tinha 6.000 anos, que não tinha sido feito daquele jeito que estava escrito na Bíblia, e que tinha algumas novidades aí, né? A Terra girava e a Terra não sei o quê, o universo, em vez de 6.000 anos, tinha 15 bilhões de anos. Então as coisas mudaram, né? E aí, uma coisa interessante, quem que fez a busca pela verdade sempre? As religiões, o cristianismo, sempre a busca da verdade. Dentro da busca da verdade, o Nietzsche fala que o cristianismo tanto buscou a verdade que desenvolveu a ciência a partir do cristianismo. A ciência, e aí virou um novo dogma, nova religião, a ciência. Então tudo deve ser feito pelo método científico, então replica, não sei o que, se não replica não está certo. Bom, enfim, é só mais um dogma. A percepção, é interessante isso que você fala aí, que é difícil chegar sem entrar em assuntos que às vezes são mais estratosféricos, né? Mas assim, a verdade para um é diferente às vezes um pouco da verdade para o outro, né? Porque tudo é relativo, né? Mas então, quase tudo, quando a gente está na terceira dimensão aqui encarnadinho, é relativo. Isso. Porque a velocidade da luz é finita, você tem lá, você não consegue fazer curvatura do espaço-tempo porque nós somos muito pequenininhos, quem consegue fazer isso é planeta, Sol. Nós somos pequenos, a modificação ao nosso redor que a gente faz é muito pequena. Agora, uma coisa que tem que entender sobre verdade, que eu gosto muito, a verdade tridimensional, de terceira dimensão dos corpos físicos, ela é uma coisa que eu acho muito fácil de entender. Quando você se move, você está falando a verdade. Tem todo sentido. A ação física, ela é verdadeira. Princípio da vibração. Você respira, você pisca, você pega a comida, você dança, você ama, você abraça. E quando o ato, esquece aqui, o ato físico, ele é a explicação, é a aplicação da verdade. Agora, se a gente vai falar de fala, olha que esquisito. A fala, ela é muito recente no ser humano. Ela tem 50, 70 mil anos. Uhum. A nossa espécie tem 300 mil. Nós não somos bicho falante. A gente dá um jeitinho de usar a garganta para falar. Mas não é original nosso. Isso. Evolutivamente falando. Então, nós aprendemos que a gente tem um cérebro fantástico. A gente consegue sonorizar, todo bicho sonoriza, e a nossa sonorização é de excelente qualidade. Mas é isso. E ela foi desenvolvida para falar mal dos outros, ou bem, para fazer fofoca. Né? Então, você tem um instinto, você entra em contato com alguém. Aí você tem uma sensação em relação àquela pessoa. Aí a sensação que você tem é traduzida na língua que você foi criado. Então o nosso vira um pensamento em português. Então, o mentalês vira português. Uhum. Aí essa informação chega no lobo frontal, que é o lobo que toma a decisão. Faço isso ou não faço? Uhum. E aí eu posso não dizer aquilo que pensei. Posso dizer algo completamente ao contrário. Então, você chega na balada, não, você não chega mais, você é casadinho, mas o menino chega na balada, bonitinho, todo não sei o que lá, a menina vai pra ele, achou ele um gato. Uhum. Mas ela quer se fazer de difícil, ela vira pra ele, nossa, como você é feio. Ela pode fazer isso, não pode? Pode. Então pode ser feito o tempo inteiro com qualquer assunto. Exato. Então, a verdade falada, dificilmente você vai encontrar. Porque teria que ter um alinhamento cerebral do seu mentalês, com a sua linguagem,
e depois com o aparelho fonador. E o lobo frontal permitir que a verdade saísse. Entendi. No ato físico, dificilmente. Se aparece um leão aí na tua casa, você sai correndo de um jeito que não tem mentira, meu amigo.